Olá, meus amigos que me acompanham aí através do meu canal no YouTube. É um prazer ter você nesse canal. É um prazer que você está aí conectado, que você entrou nesse canal para aproveitar desse material extremamente importante e que vai lhe ajudar muito. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos fazendo essa série de vídeos denominado Os Segredos do Apocalipse, como está aqui na lousa. Os Segredos do Apocalipse são vídeos onde eu estou dando explicações sobre o livro do Apocalipse para que você possa ler o livro do Apocalipse e ter um pouco mais de entendimento sobre o livro do Apocalipse. Nós já temos aí no canal 12 vídeos gravados explicando passo a passo. E eu achei por bem fazer um resumo desses 12 vídeos nesse vídeo, para que você possa ter aí até agora o que você estudou, você que acompanhou esses 12 vídeos, até agora o que você estudou, para que passo a passo você possa estar sabendo exatamente, lendo o livro do Apocalipse e tendo o conhecimento profundo desse livro que é tão espetacular. Antes de eu entrar aqui no resumo desses 12 vídeos, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque cada vídeo que eu posto você vai ser notificado, você vai ser avisado. E também, terminando essa série Os Segredos do Apocalipse, eu vou estar postando outra série. Vou estar postando sempre vídeos de explicações, de temas polêmicos da Bíblia, complicados da Bíblia, para que você, aí, meu seguidor aí no canal, possa desfrutar desse material que é extremamente importante. Bom, tenho aqui um resumo daquilo que eu falei nesses 12 vídeos. Então aqui o primeiro e o segundo vídeo, eu não sei se vai dar para você enxergar, mas tudo que está aqui eu vou narrar para você. O primeiro e o segundo vídeo nós colocamos aqui a volta de Yeshua, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, quando dá o start para começar as 7 semanas que são 7 anos, as 7 semanas que são tribulação, os 3 anos e meio primeiros, e grande tribulação, a segunda etapa, os 3 anos e meio final. Então, aqui, é claro que aqui há toda uma polêmica, toda uma discussão sobre se os cristãos vão passar pela tribulação, se não vão passar pela tribulação, se vão ser arrebatados no início. Eu dou toda essa explicação aqui no início. Então, no primeiro vídeo eu falo dos pontos focais da revelação, o conteúdo do livro do Apocalipse. Aqui no primeiro vídeo eu falo sobre o autor, sobre a data do livro, os conceitos e métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Aqui já no terceiro vídeo, aqui no segundo vídeo também, eu falo sobre os 24 anciãos, que são 12 patriarcas, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Então aqui no segundo vídeo eu falo sobre eles. E Yeshua, Jesus, está no centro como em forma de U, em forma oval, Jesus no centro, 12 patriarcas do lado e os 12 apóstolos do outro lado. São os 24 anciãos que estão aqui no segundo vídeo, essa explicação. No terceiro vídeo eu falo do primeiro selo, onde nós temos o quê? O cavalo branco, que é o anticristo. Então aqui já inicia os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Então eu falo do cavalo branco no terceiro vídeo. No quarto vídeo, a abertura do segundo selo, eu falo do segundo cavalo, o cavalo vermelho que veio para tirar a paz da terra. Eu até coloquei aqui colorido, para que você não se perca. É claro, aqui o cavalo branco está escrito em preto, mas é o cavalo branco, aqui o cavalo vermelho, como nós temos uma caneta vermelha, então eu coloquei de vermelho, o cavalo vermelho que veio para tirar a paz. Aqui o quinto vídeo, eu falo do terceiro selo, o cavalo preto, que veio para ditar a fome sobre a terra. Essa fome que ele veio ditar sobre a terra é algo interessante, porque ditar a fome, porque tanto ele veio trazer a fome como controlar a fome para que não dizimasse toda
a nação no mundo, né? Para que não dizimasse todas as pessoas. Então, ele veio ditar a fome e regular a fome. O quarto selo, que é o sexto vídeo, nós falamos sobre o cavalo amarelo, que ele é o cavalo da morte, ele veio para trazer a morte. O sétimo vídeo, nós falamos aí sobre os mártires da grande tribulação que estão debaixo do trono, né? Então aqui os mártires da grande tribulação que estão debaixo do trono clamando por vingança. Então nós falamos aqui no quinto selo, sétimo vídeo, quinto selo, os mártires da grande tribulação, as almas debaixo do altar. No oitavo e no nono vídeo, eu uso 2 vídeos para explicar sobre o sexto selo, nós falamos sobre o sol que escureceu, as estrelas que caíram dos céus, os homens pedindo a morte, tudo isso aqui no sexto selo. Também nós falamos aqui sobre os 144 mil, sobre os gentios na grande tribulação, porque se você não sabe, você tem que voltar lá no vídeo 9, onde eu falo dos 144 mil, quem eles são, o que vai acontecer, e mais, sobre os gentios que também serão livres da grande tribulação. Então volta lá no vídeo 9 e você vai ter essa informação aqui dos 144 mil e dos gentios que também serão salvos. Aí no vídeo 10, nós temos aqui as 3 trombetas, né? Que é o sétimo selo, a abertura do sétimo selo e a explicação das 3 trombetas. Depois no vídeo 11, no 11º vídeo, ainda no sétimo selo, porque ainda nós estamos no sétimo selo, no 11º vídeo, nós falamos da 4ª trombeta e da meia hora de silêncio, a meia hora de silêncio que haverá na terra. Então essa meia hora de silêncio, onde é citado ali na 4ª trombeta. No 12º vídeo, nós falamos da 5ª trombeta. O primeiro ai, né, que são 3 ais do juízo, e na 5ª trombeta fala-se do primeiro ai, onde se manifestam os gafanhotos infernais, né, os gafanhotos infernais. Aqui no 13º vídeo é a 6ª trombeta, é o segundo ai, é onde nós estamos e onde nós vamos iniciar agora. Então, aí depois tem a 7ª trombeta, que é o terceiro ai, está em vermelho aqui, porque nós ainda não falamos sobre esse assunto, nós vamos falar aqui hoje. Então, pegue a sua Bíblia aí e abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 9, verso 12 ao 14, onde nós vamos estar falando aí da 6ª trombeta, né, a 6ª trombeta do segundo ai, tá ok? Se você aqui prestou atenção aqui na explicação, você depois pode voltar o vídeo e ver aqui depois toda a explicação, aproximar o vídeo para que você possa estar aí entendendo. Eu não vou nem parar o vídeo para me apagar aqui, enquanto você vai pegando aí a sua Bíblia, eu vou aqui apagando para depois fazer as anotações aí do vídeo que nós estamos fazendo nesse momento, tá bom? Então, nós vamos lá fazendo, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 9, verso do 12 ao 14. É aí que eu já vou marcar aqui para você poder acompanhar aí. Então vamos lá. Deixa eu parar aqui a luz aqui. Vou marcar aqui então, Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, verso do 12 ao 14. Do 12 ao 14, tá? Está escrito assim: passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar,
e de ouro, do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, nós temos aqui, meus amados, os três ais, né? O primeiro ai foi o ai que nós estudamos na quinta trombeta. Quinta trombeta foi o primeiro ai. O segundo ai nós vamos estudar agora na sexta trombeta. Nós vamos estudar o segundo ai do juízo. Aqui na quinta trombeta, né, foi no Apocalipse, capítulo do número 9, do 1 ao 11, né? 3 uns ali, né? Capítulo 9, do 1 ao 11. E aqui agora, o segundo ai, né? Aqui os ais do juízo, né? O ai do juízo, esse é o segundo ai do juízo. Nós vamos estudar aqui na sexta trombeta, capítulo 9, né? Capítulo 9, do verso 13 ao 21. Onde nós começamos aqui, lendo do verso 12 ao 14. Bom, agora é a sexta trombeta. João viu uma voz das 4 pontas do altar. De certo, João ele não identifica de quem é a voz, mas com certeza a voz era de Deus, que vinha do altar. Os 4 anjos que estão soltos para matar a terça parte da humanidade. Apenas a terça parte da humanidade. Apenas, né? Uma palavra que não cabe apropriadamente aqui. Mas para matar uma terça parte da humanidade. Aí nós vamos para Apocalipse. Abre aí Apocalipse. Eu estou buscando resumir a máxima forma possível, sem fazer você perder as partes importantes, né? Então, Apocalipse, capítulo 9, do 15 ao 17. Do 15 ao 17. Então, o que é que diz aí? E foram do 9, do 15 ao 17. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça de enxofre. Então, um vasto exército descrito aqui, né, nessa descrição assustadora, é impossível encaixar isso em qualquer momento da história. Veja que nós estamos falando de 200 milhões. 200, guarda esse número aqui, ó. 200 milhões de cavalos. 200 milhões de cavalos. Então, João não ouviu o número deles, né? Uma visão que é impossível para os dias de João, e nos dias de hoje nós podemos aí numa junção tentar chegar a esse número, 200 milhões de cavalos, né? Com base em Apocalipse 16, 12, Apocalipse 16, 12, está escrito assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16, 12. Então, com base nesse texto, nós podemos deduzir que haverá um secar, o Eufrates vai secar, né? O Eufrates, que é um rio caudaloso, vai secar, e cremos que a China, com os seus satélites, são um princípio dessa formação dessa profecia, onde a China, né, vai estar reunindo aí esses 200 milhões de cavaleiros para atacarem, né, para estarem fazendo a grande guerra. Alguns dizem que o texto é literal ou não, mas literalmente o grego diz 2 de 10 mil, de 10 mil, 2, 10 mil de 10 mil, que é o que chega no número de 200 milhões, isto é, 200 milhões. O texto não fala de exército de carros, mas o texto fala de cavalos, 200 milhões de cavalos. Os versos 16 e 18 faz menção de exército de cavalaria, de couraça de fogo, fumaça, enxofre e meios mortíferos. Então, será algo extremamente terrível, né? Terrível. Qual a interpretação desses 200 milhões de cavalos? Então, a maior parte dos comentaristas do livro do Apocalipse se dividem nessa questão. Para alguns são cavalos literais, realmente virão 200 milhões de cavalos. Para outros, porém, são armas modernas de artilharia. E ainda outros opinam que são cavalos sobrenaturais. Então, vamos ver essas três interpretações, que tem textos para as três interpretações. Isso acontece muito na Bíblia, é por isso que existem muitas religiões. E alguém pergunta, quem está certo? Deus determinará quem está certo. Mas existe base para os três pensamentos. Então, se nós citarmos aqui, os textos que eu vou citar aqui, e eu não vou marcar aqui para nós ganharmos tempo, mas eu vou citar aqui 6 textos bíblicos, que lendo esses textos bíblicos, nós vamos pensar que são cavalos literais. Então, se eu ler Provérbios 21, 31, está escrito, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Se eu ler Zacarias 14, 15, assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. Apocalipse 9:15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse 9:15. Apocalipse 9:14. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande Eufrates. Apocalipse 14:20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 14:20. E o último dessa primeira etapa, Apocalipse 19:18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, e livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse 19:18. Então, se eu pegar esses textos que eu acabei de citar, e se você se perdeu aí nos versículos e nos textos, volta o vídeo, vai parando, abrindo a sua Bíblia, conferindo, para que você, como que é vídeo, é muito bom,
porque a gente não precisa ficar parando. Mas você para o vídeo, confira na sua Bíblia os textos que eu citei. Se você meditar nesses textos, você vai ver que, com base nesses textos, nós podemos pensar que essa profecia dos 200 milhões de cavalos são cavalos literais. Segunda, se eu me basear nesses 4 textos que eu vou citar aqui agora, nós vamos pensar que o significado do pensamento, ele vai pensar que os cavalos são sobrenaturais. Então, que os cavalos são sobrenaturais. Então, primeiro, deixa eu colocar aqui para você não se perder. Então, letra A, cavalos literais. E letra B, cavalos sobrenaturais. Perdoe aí a letra feia, né? Então, A, cavalos literais. B, cavalos sobrenaturais. São os textos que eu vou citar agora, tá? Sobre os cavalos sobrenaturais. Então vamos lá. Segundo Reis 2:11 diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Segundo Reis 2:11. Segundo Reis 6:17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Segundo Reis 6:17. E vi, Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Apocalipse 19:14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. Com base nesses textos que eu acabo de citar, nós podemos imaginar que são cavalos sobrenaturais. Então, com base nos primeiros textos que eu citei, podemos imaginar que são cavalos literais, 200 milhões de cavalos e cavaleiros mesmo, marchando sobre a terra. Com base nesses que eu acabo de citar, são cavalos sobrenaturais. Mas tem um terceiro, lembra que eu falei? O terceiro são os cavalos, né? Lendo a seguinte passagem, nos leva a pensar que não são nem literais, nem o primeiro, nem literais, nem sobrenaturais, e sim armas modernas de guerra. Então, não são 200 milhões de cavalos literais, como nós conhecemos os cavalos. Não são 200 milhões de cavalos sobrenaturais, não. Mas a letra C, que são cavalos, né, como arma de guerra. Cavalos como arma de guerra. Então, 2 textos eu vou citar aqui. Apocalipse 9, do 17 ao 19, Apocalipse 16, do 13 ao 14. Diz assim: e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca,
e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Apocalipse 9, do 17 ao 19. O segundo texto, Apocalipse 16, do 13 ao 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante às rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, e os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, com base nesses 2 textos também, perceba que, principalmente o primeiro texto, quando nós falamos, você logo imagina armas de guerra, que saem para a boca, né, canhões, e que atiram também por trás, como ele falou, de caudas que danificam. Então nós sabemos hoje que a potência dos carros é medida em cavalos. Por exemplo, o meu carro tem uma potência de 70 cavalos. O carro com maior potência, sei lá, são 300 cavalos. Aí os tanques de guerra são 600 cavalos. Então, você vê que a soma da potência das armas de guerra vai dar 200 milhões de cavalos. Aí é algo mais imaginável, né? Aí é algo que se pode imaginar, um grande exército com armas potentes de destruição e também destruição em massa, com armas químicas, enfim. Mas são teorias que nós temos que ponderar, ok? Seguindo aqui, Apocalipse 9, 18 e 19. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Então esses 3 elementos, o fogo, a fumaça e o enxofre, aparecem todos eles no versículo anterior. 1/3 da humanidade será morta, 2/3 ficará vivo. João vê agora todos os horrores da guerra. Em seus dias a cavalaria era uma das forças mais terríveis. Nós estamos falando de João, que escreveu aí no 1º século, né, 100 depois de Cristo, né, antes, porque João morre aproximadamente em 100 depois de Cristo, então ele escreve antes, claro, da sua morte. João foi o discípulo, o único que morreu, né, não por ser martirizado. Ele foi martirizado, mas ele não morreu no martírio, ele morreu de velhice, morreu com mais de 100 anos de idade. Não são cavalos comuns, são monstros que destroem com a fumaça que lhes sai da boca. Em outras bocas, na ponta das caudas, como de serpentes. Então, uma imagem horrível. Mas não há dúvida de que foi permitido a João ver os instrumentos destruidores na forma de artilharia, mas tudo controlado pelos poderes do mundo exterior. Seguindo, Apocalipse 9, verso 20 e 21. Abra aí para mim, apagar aqui, né? Para que não fique essa informação aqui que nós já passamos, né? Apocalipse 9, 20 e 21, para você aí que está com a sua Bíblia aberta e acompanhando. É muito importante. Eu sei que muitas vezes alguém pode pensar, mas é muito texto, pastor, é muito texto que o senhor está citando, mas não há como nós explicarmos sem nos basearmos no texto. Eu sei que há muitas pessoas que explicam o Apocalipse e vão falando, mas é um texto, você está lendo o Apocalipse, você está vendo a complexidade. Então não há como eu ir falando sem citar o texto,
sem abordar o texto. Então, eu vou abreviar aqui, ó, só para ficar fácil, Apocalipse 9, 20 e 21. Apocalipse 9, 20 e 21. Está escrito assim, ó: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua fornicação. Então, duas coisas aqui: demônios, ídolos. Os demônios são seres espirituais do mundo tenebroso, que nós já sabemos, né? Assim são chamados em virtude das suas disposições hostis, opondo-se contra Deus e contra os homens. Bom, os demônios, estamos mais careca de saber quem são eles. Agora, a segunda parte que ele cita aqui no texto são os ídolos. Então, você pode aí depois conferir, né, o Salmo 115, né? Salmo 115, verso do 1 ao 8. Salmo 115, verso do 1 ao 8. Você vai ver lá a descrição, né? Tem olhos, mas não vê, boca tem, mas não fala, ouvidos tem, mas não ouve, mãos tem, mas não apalpam, nariz tem, mas não cheiram, pés tem, mas não andam. Tornem-se semelhante a eles todos os que os adoram e os fabricam. Então, Salmo 115. Agora, o que é interessante, amados, é que o texto diz que eles não se arrependeram, mesmo com tudo isso que eu venho narrando para vocês, não houve arrependimento. Por incrível que pareça, os homens, né, que escaparam do segundo ai, não se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, os homens numa situação extremamente triste, longe de Deus. O sol, pelo seu calor, torna a cera mole e o barro duro, endurecendo um e amolecendo o outro, produzindo pela mesma ação resultados contrários. Então, isso acontece nos dias de hoje numa proporção menor, mas isso vai acontecer na época da grande tribulação numa proporção extremamente maior. O sol, né, que castiga uns, faz refletir na vida. A dureza da vida, a dificuldade da vida, faz a pessoa refletir e levar as coisas mais a sério. Ou seja, amolece o coração. Mas alguns endurecem mais ainda, como barro no sol, endurece mais ainda. Vai se tornando cada vez mais duro, mais fechado. E, infelizmente, esses a Bíblia não dará salvação. A idolatria será aumentada em sua intensidade até os últimos dias. E ao surgir a cena do anticristo, o homem do pecado, será revivida a idolatria, a pior modalidade. Por isso, amados, a necessidade de nós combatermos a idolatria. Infelizmente, a idolatria conseguiu no Brasil se associar aos evangélicos, né? A maioria dos evangélicos não combate mais a idolatria, associa-se à idolatria. E por quê? Por causa da necessidade de alianças políticas, necessidade de favores. O Brasil, que veio avançando, né, condenando a idolatria, né, atacando, claro, não no sentido físico, nem no sentido desrespeitoso, mas ensinando, como diz a palavra de Deus, contra a idolatria, porque a idolatria é algo que Deus condena veementemente, a idolatria. E eu vou citar aqui para encerrar
alguns textos que enfatizam como a idolatria ela é algo que Deus abomina. Seria como você criar o seu filho, você carregar o seu filho no ventre, 9 meses, amamentar, né, emagrecer, o seu corpo mudar, e aquela criança, depois que cresce, olha para você e rejeita você como sendo a progenitora, a mãe daquela criança. Ou o pai, da mesma forma, que não carregou no ventre, mas cuidou, alimentou, né, sustentou, e depois o filho vira e diz: você não é meu pai, fulano é meu pai. Quer dizer, é isso que acontece no caso da idolatria. E nesse período, muitos, né, todos se curvarão diante do anticristo para prestar adoração. Nós já vimos um ensaio disso nos tempos do passado na história, com Nabucodonosor, né, agora mais próximo com, né, os imperadores romanos, com o próprio faraó já no passado. Nós vimos isso, a idolatria, que é algo condenável a Deus. Infelizmente, no Brasil, os evangélicos e tantos que se dizem que creem em um único Deus, no Deus vivo, são associados à idolatria. E muitos ainda praticam o ecumenismo, que é ainda mais detestável ao Senhor. Então, olha o que a Bíblia diz. É muito importante você anotar esses textos para que você tenha ciência. Não só a idolatria, né, mais literal, mas não só a idolatria como um conceito, né? O carro, se eu amar muito o carro, é uma idolatria. Mas a idolatria com relação mesmo a adorar imagens, porque nós, com essa associação à idolatria, com esse ecumenismo, nós tentamos, né, buscar um meio termo. Olha, idólatra não é só aquele que tem uma imagem, mas se você adora um cantor, se você tem um carro, mas, amados, nós temos que ensinar que a idolatria é pecado. E olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 13:4. Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu segui aqui o versículo, não citei, né? Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Apocalipse 13:12. Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19:20. Veja, mas um texto forte aqui, Apocalipse 13:15. Nós estamos vivendo um treinamento à idolatria. Um treinamento. Não tem nada disso. É tudo normal, nós somos todos de Deus. E nós cremos no mesmo Deus. Temos algumas diferenças, mas isso não nos impede de adorar juntos. Tudo é preparação para o anticristo. O ecumenismo, a união das religiões, a união dos povos, uma moeda só. Tudo preparação
para o ecumenismo. Olha, tudo isso que você ouviu nesse vídeo é a sexta trombeta, o segundo ai, e no próximo vídeo, porque esse nós vamos parar por aqui, que já estamos aí em 40 minutos, no próximo vídeo eu vou continuar na sexta trombeta, porque ainda tem muita coisa sobre a sexta trombeta. E eu quero continuar dando essas explicações do segundo ai, e ainda há o terceiro ai, e ainda há muita coisa. No segundo ai nós temos ainda as testemunhas, temos várias coisas ainda no segundo ai, e eu não quero fazer as coisas apressadamente, mas quero deixar muito explícito, claro. É importante que você volte esse vídeo, pegue desde o início. Se você não assistiu os outros vídeos, esse é o 13º. Vai lá, assista desde o início, faça as suas anotações, comente aí aqui nos comentários aqui embaixo, se inscreva se você não se inscreveu, ative as notificações para que você possa desfrutar desse material. Olha, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você poderosamente e fique em paz. Deus te abençoe.